Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Antes do Orengo, pergunta aqui o Roberto Prado. Bom dia, é verdade que a mãe do dono da van morreu? É sim, a mãe do Luciano Hang morreu de Covid, minha gente. Estava internada já, havia coisa de 10 dias e infelizmente sucumbiu ontem à doença. Todos os nossos sentimentos ao Luciano. Ela teve uma infecção generalizada, né? Depois de passar muito tempo internada por causa da Covid. Ela passou por uma traqueostomia e acabou tendo infecção hospitalar, sepse, né? Isso. Toda a nossa força aí, o Luciano Hang. E o Milton Gouveia faz uma pergunta ótima para o Orengo, mas eu vou deixar para o final da coluna. O assunto de hoje: o Congresso dá um prazo de 8 meses para votar a reforma tributária. E atenção, Paulo Guedes, que vinha dizendo que o auxílio emergencial tinha acabado, que não voltaria, fim de papo, agora admite que o auxílio pode retornar, mas sob outras regras, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E realmente por quê? Porque já é uma sinalização ao Congresso Nacional. O auxílio emergencial ele pode voltar desde que tenha lá um ajuste fiscal, expressão usada pelo ministro Paulo Guedes, robusto, tem que ter contrapartidas. E por que essa sinalização é importante agora, Megali? Porque tem que lembrar que o auxílio emergencial, quando surgiu, quando começou a ser discutido, quando foi enviado ao Congresso Nacional, previa R$200. Esse era o valor inicial. Chegou no Congresso, os parlamentares elevaram, mais que dobraram esse valor, chegaram ao patamar lá de R$500, e o governo, na hora de sancionar, elevou um pouco mais, ficou em R$600, e aí foi criado o auxílio emergencial. Como é que isso foi possível, se não tinha recurso, se realmente já era um momento de crise financeira? Orçamento de guerra, criar um orçamento à parte, assim como os principais países do mundo, mesmo aqueles com dificuldade, também se endividaram, né? Foram atrás de mais recursos, aí sim, para auxiliar quem precisava. O problema é que, em algum momento, essa conta tem que ser paga. Bom, a saída do governo foi reduzir esse valor aí para os últimos meses ali R$300, e agora se discute alguma saída. Há um consenso já de que é preciso buscar de novo algum tipo de auxílio para as pessoas que não conseguiram se realocar no mercado de trabalho. São os chamados invisíveis, essa é uma expressão usada também pelo Ministério da Economia, e rapidamente a explicação, porque eram pessoas que não eram atendidas por programas sociais. Existe cadastro social no Brasil e muitas pessoas estavam fora aí do radar dos ministérios, né, dos programas sociais, e foram encontradas durante a pandemia. E essas pessoas, como não estavam nesses programas, deixaram de ser atendidas. Então a saída apontada pelo ministro é o seguinte: atende pelo menos metade dessas pessoas que recebiam o auxílio emergencial, e a outra metade tem que fazer um esforço para adequar os programas sociais já existentes, né? Então é um recado ao Congresso Nacional dizendo que, olha, não é possível voltar ao patamar do auxílio emergencial que passou. E para conseguir uma alternativa agora, é preciso fazer o dever de casa, vai ter que sair de algum lugar. O problema agora, Megali, é que as propostas que já foram feitas, elas não foram atendidas. O governo não gostou nada da ideia. Até o presidente Jair Bolsonaro, na época, veio a público para descartar, irritado. Era aquela história de usar primeiro abono salarial e também seguro-defeso para financiar um auxílio emergencial, descartado. Aquela ideia do Fundeb usar parte do recurso para a educação, ou precatórios, dar uma pedalada nos precatórios, aqueles recursos com decisão judicial que as pessoas precisam receber do Estado, né? Mas também isso foi descartado. A reação foi muito grande aqui no Legislativo. Até uma ideia de congelar salários de aposentados que ganham mais do que o mínimo. Imagina agora, no meio de uma pandemia, congelar ali salários de aposentados ou benefícios de aposentados, também descartado. Então é preciso agora buscar uma saída, né? E nesse mesmo momento, o que se discute aqui são questões mais complexas, mais estruturais, que aí realmente é uma discussão de mais longo prazo, né? É o caso da reforma tributária. Agora existe um consenso de que precisa sair do papel, e aí tem essa janela de 8 meses. E por que não pode passar disso, Megali? Porque senão esquece reforma tributária ou qualquer outra reforma. Se não votar nesse ano, ali até setembro, outubro, no máximo novembro, acabou, porque aí é ano eleitoral, e a gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional em ano eleitoral. A pauta é contaminada, é muito difícil votar questões profundas que geram resistências, que tem pressão, manifestação. Então tudo isso terão que enfrentar agora pela frente, né? Então, esse é o momento. Primeiro, vamos discutir algo que é emergencial, o caso do auxílio, mas já iniciam aí o debate sobre a reforma tributária. Até o fim do mês vai ter relatório apresentado aí pela comissão especial. Muito bem, muito bem. Então aguardemos. Enquanto isso, sexta-feira é o dia em que abrimos os serviços da...
Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. No cardápio de hoje... Tô com um pedido lá em casa, viu? Que é para preparar um drink, né? Que é aquele, sabe aquele Aperol Spritz? O pessoal gosta muito, né? Sim, a gente gosta. Pois é, e aí é um drink que é feito com champanhe, na verdade prosecco, né? Eu tava pensando num prato aí que casaria bem, né? E aí eu lembrei que tem um molho aí que é bem clássico aí, que é o molho de champanhe, que casa muito bem com peixes, né? Então tô pensando em fazer aí um camarão com molho de champanhe. Quem sabe ali um alho peru, alho poró, né? Um chips de alho poró. Vamos ver o que sai aí. Acho que segunda-feira a gente mostra, ver se vai dar certo ou não. Repita, por favor, Orengo, qual é o nome do prato? Vocês são muito refinados. Pois é, o molho de champanhe, né? Molho de champanhe, que aliás é fácil de fazer, não é muito difícil não, com um camarãozinho aí. Camarão com molho de champanhe. Eu tô pensando em colocar algo diferente ali, um alho poró, chip de alho poró, né? Também é fácil de fazer. Cuidado com o chip, hein? O Orengo pergunta aqui cadê o nome dele? Milton Gouveia. O Orengo faz feira de paletó e gravata? Às vezes faço, viu? Sério? Às vezes... Quando sai do trabalho. O pessoal que me encontra no supermercado ali por volta de 9 da noite, 8 da noite, por aí, né? Às vezes me encontra de paletó aí. Tem pessoas que a gente não imagina sem terno e gravata. O Orengo é um deles. O Pedro Campos, aqui da Rádio Bandeirantes. Também. O Pedro Campos, eu brinco que ele dorme de esporte fino. Vai, som na caixa, Carlinha. Em homenagem ao prato de hoje, Orengo. Tá muito do começo, né? Cadê o refrão? Não, mas é o começo mesmo. Orengo, já que vai usar o champanhe, coloca um pepino de Capri. Também, por que não? Por que não? Olha a ideia aí, ó. Bengala, como diria. Adoro. Bengala. Um beijo pra você, Orengo. Até segunda. Valeu, Bons pratos. até mais. Obrigado, até mais.